O ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, chegou a dizer hoje que a falta de vagas em penitenciárias agrícolas ou em unidades específicas para cumprimento de pena em regime semiaberto, a falta de vagas nessas unidades poderia levar mesmo esses condenados ao regime semiaberto a cumprir a pena em regime aberto, ou, como ele disse, cumprir a pena em casa. Para situar o nosso espectador, existe esse risco, quer dizer, a falta de vagas na unidade prisional pode beneficiar um réu condenado? E a outra questão, explica para a gente um pouco o que é o regime aberto, quer dizer, a pessoa ela está em casa, mas ela tem certas obrigações, como você disse, não pode entrar em contato com outros condenados no mesmo processo. Quais são as características do regime aberto? E explica um pouco para a gente essa questão da falta de vagas poder ser benéfica, a incompetência do Estado em não ter oferta de vagas poder beneficiar alguém que descumpriu a lei. Exato, acho que a pergunta é muito boa e merece ser feito um esclarecimento nesse sentido. A lei de execução penal ela é bastante sensata e adequada. Ela sabe que diferentes acusados estão em diferentes momentos de cumprimento de pena e que dependem de diferentes medidas para serem responsabilizados pelos seus crimes, né? Então, existe a opção mais drástica, que é do regime fechado, que é basicamente a ideia de prisão. Existe a de prisão domiciliar, sobre a qual nós vamos falar logo mais. Existe essa do semiaberto, na qual durante o dia a pessoa condenada pode realizar algum trabalho, realizar alguns deveres de utilidade pública e à noite se recolhe, não na prisão, mas num lugar feito especificamente para pessoas nessa condição. Porque se imagina que um supercriminoso, né, ou alguém que está recebendo a punição adequada para estar no regime fechado, não é aquela mesma que cometeu um delito que pode estar no regime semiaberto, a princípio. Mas acontece o seguinte, logo se notou que havia uma escassez de ambientes adequados para receber pessoas, né, casas de albergado, por exemplo, para receber pessoas que foram condenadas no regime semiaberto. E rapidamente a jurisprudência teve que dar uma resposta para isso, os tribunais tiveram que dar uma resposta para isso. E se chegou exatamente a essa conclusão que você narra. Diante da incompetência do Estado de construir locais adequados para o cumprimento do regime semiaberto, não se pode penalizar o indivíduo. Então, acho que tem duas coisas claras aí. Primeiro, que isso é uma construção jurisprudencial, mas que ela não foi criada agora para o mensalão e nem para beneficiar ninguém em específico. Essa é uma corrente que já está estabelecida há um bom tempo, é uma prática bastante bem estabelecida também. E o segundo esclarecimento é o seguinte, bom, a pessoa vai para o regime aberto. Quer dizer que ela vai ficar em casa? Quer dizer que deu pizza? Quer dizer que não houve prisão? Coisa nenhuma. E aí eu acho que são necessários fazer alguns esclarecimentos também. O juiz, quando eu falei que o juiz da execução penal tem bastante discricionariedade, eu queria me referir a esse campo também. Existem alguns parâmetros mínimos de vedação do que uma pessoa em regime aberto pode fazer. Mas o juiz da execução penal pode colocar alguns acréscimos, algumas proibições a mais. Ele pode negar que essa pessoa realize alguns tipos de atividade, frequente alguns lugares. Então, além dele não se recolher em casa, ele não pode ir também para comitês políticos. Não pode também frequentar jogos de futebol. Sempre deve ter alguma justificação e uma certa pertinência. Mas a ideia é que há sim um cerceamento razoável e forte sobre as atividades que a pessoa pode empreender na sua vida civil. Não é como se ela estivesse simplesmente livre.